Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é sexta-feira, dia 29 de maio, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi a criação, Gênesis como fundamento, parte 2. O nosso guia de estudos hoje vai nos apresentar dois textos com dois princípios muito interessantes em relação àquilo que são os relatos de Gênesis 1 a 11. O primeiro deles é um texto de Ellen White, do livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 25. Me permita ler com você. O texto diz assim: a Bíblia é a mais vasta e mais instrutiva história que os homens possuem. Ela veio pura da fonte da verdade eterna, e a mão divina preservou sua pureza através dos séculos. Somente aí podemos encontrar a história da humanidade, não contaminada pelo preconceito ou orgulho humano. Interessante que Ellen White vai mencionar que a Bíblia é o relato fidedigno da criação do ser humano. Ali, Gênesis, esse texto principalmente, vai mostrar exatamente isso, as origens da humanidade. E quando falamos de origem, nós estamos falando principalmente de Gênesis 1 a 11, criação do ser humano, a queda, depois o dilúvio e a confusão das línguas ali na Torre de Babel e a dispersão das pessoas por toda a terra. Esses primeiros 11 capítulos de Gênesis são os capítulos mais criticados e atacados pela alta crítica. E Ellen White vai mencionar, esses na verdade são os capítulos mais importantes, porque eles mostram sem qualquer tipo de contaminação de crenças pagãs, ao mesmo tempo de desvios de ideias fantasiosas do seu tempo, aquilo que realmente aconteceu. Deus não deu pra gente detalhes a respeito do que ele fez. Ele simplesmente mencionou dados históricos que deveriam de alguma maneira servir para poder nos alertar dentro do seu caminho de salvação e de vida eterna. Nós não sabemos os detalhes de como aconteceu, mas esse relato é um relato histórico, incontaminado daquilo que eram as distorções que havia no tempo de Moisés. Esse texto é fantástico. Um segundo texto que aqui é mencionado é do livro Spiritual Gifts, volume 3, na página 93. Esse texto também é fantástico. Olha o que ele vai dizer. O que Ellen White vai dizer. Foi-me mostrado que sem a história bíblica, a geologia não pode provar nada. As relíquias encontradas na Terra, de fato, evidenciam um estado de coisas que diferem em muitos aspectos do presente. Mas o tempo de sua existência e por quanto tempo essas coisas estiveram na Terra só devem ser entendidas pela própria história bíblica. Pode ser inocente conjecturar além da história bíblica se nossas suposições não contradizem os fatos encontrados nas Sagradas Escrituras. Mas quando os homens deixam a palavra de Deus em relação à história da criação e buscam explicar as obras criativas de Deus com base em princípios naturais, estão em um oceano ilimitado de incertezas. Deus nunca revelou aos mortais como exatamente realizou a obra da criação em 6 dias literais. Suas obras criativas são tão incompreensíveis quanto a sua própria existência. Esse texto aqui é interessante. Nesse texto, Ellen White vai mostrar que nós não podemos compreender, por exemplo, aquilo que a geologia vai mostrar para a gente que existe dentro do nosso planeta, da Terra, dentro das diversas camadas de fósseis, por exemplo. A própria evolução vai mencionar que isso aconteceu em bilhões e bilhões de anos, quando na verdade a gente vai para a Bíblia e descobre que esses fósseis, eles não são nada mais nada menos do que o que sobrou do dilúvio, que ficou lá como um relato de que a humanidade acabou se afastando do caminho do Senhor Deus e acabou sendo destruídas. E por mais que alguns apregoem bilhões e bilhões de anos, existem lugares do nosso planeta em que estão fossilizados animais muito diferentes. Animais que, dentro da explicação da evolução, não poderiam ter morrido juntos. Quando você vai olhar, por exemplo, aquilo que a senhora White está dizendo, é que nós não somos capazes de poder compreender as obras da natureza ou o que existe no nosso planeta, a não ser à luz da revelação. Então, quando a gente vai para a revelação e vai estudar e tentar compreender as coisas à luz daquilo que é a revelação escrita de Deus, nós temos a possibilidade de poder descobrir alguma coisa, não tudo. Porque ela vai terminar dizendo que Deus não explicou
tudo a respeito da maneira como ele criou a Terra em 7 dias. Não explicou tudo. E é um oceano ilimitado que existe diante de nós. E tentar compreender como Deus criou tudo em 7 dias seria o mesmo que tentar compreender Deus. E é impossível conseguir isso. Mas alguma coisa a gente sempre pode compreender se ajustarmos a história sagrada revelada principalmente em Gênesis 1 a 11, aquilo que nós descobrimos no mundo natural. Eu queria nesse momento agradecer a Deus pelas revelações que temos, porque elas não nos deixam no escuro. Nós não temos hoje que ficar preocupados com o futuro, porque o Senhor Deus nos revelou o passado, o presente, e quando olhamos para aquilo que foram as revelações relacionadas ao futuro, se cremos que Deus agiu no passado e tem agido no presente, podemos ter a certeza de que Ele também agirá no futuro. Isso solidifica a nossa fé em Deus. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque o Senhor nos revelou em Tua Palavra aquilo que precisamos saber para a nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor Deus, a valorizarmos aquilo que foi a criação, a queda, o dilúvio, ao mesmo tempo a confusão das línguas, e aprendermos lições com esse tempo histórico e com os personagens históricos que fizeram parte desses mesmos períodos, e fazermos escolhas melhores do que eles fizeram. Nos colocamos em Tuas mãos pedindo que o Senhor nos ajude a podermos olhar com fé também para o futuro, sabendo que assim como o Senhor agiu no passado, também agirá no presente e no futuro. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?